Olá, sejam bem-vindos. Aproveitem o conteúdo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Amanhã tinha começado como qualquer outra nos últimos 5 anos de casamento. David preparava o café enquanto observava Margaret a arrumar-se pela janela da cozinha. Os seus cabelos loiros eram banhados pela luz dourada que se filtrava pelas cortinas. Ela sempre fora meticulosa com a sua aparência, mas ultimamente havia algo diferente. Um esmero excessivo, uma atenção aos detalhes que antes não existia. Querido, a sua voz soou melódica demais, quase musical. Vou sair com as meninas esta noite. Vai ser uma daquelas noites longas. Tu sabes como é. Provavelmente chegarei tarde. David parou, com a chávena suspensa no ar. Margaret sempre saía com as amigas. Era um ritual sagrado de sexta-feira que ele respeitava e até incentivava, mas havia algo na cadência da sua voz, na forma como ela evitava o seu olhar enquanto falava, numa doçura exagerada que não soava natural. Era como se estivesse a interpretar um papel, o da esposa perfeita, a pedir permissão para uma saída inocente. Claro, respondeu ele, a sua própria voz soando estranhamente distante. Diverte-te. O sorriso que ela lhe deu foi radiante demais, como um holofote, a brilhar diretamente nos seus olhos. Ela beijou-lhe a face rapidamente e desapareceu escadas acima, deixando para trás um rasto de perfume caro. Não era o que ela usava habitualmente, mas algo novo, mais sensual, mais intenso. David ficou na cozinha, sentindo uma inquietação crescente a formar-se no peito, como uma tempestade distante. Os seus instintos, apurados por anos de convivência, sussurravam avisos que a sua mente racional tentava suprimir. Havia sinais que ele andava a ignorar, as chamadas noturnas que ela atendia no jardim, o telemóvel sempre pousado com o ecrã para baixo, a distância física que ela justificava com o cansaço do trabalho. O som da água a correr no andar de cima trouxe-o de volta ao presente. Margaret estava no duche, a preparar-se para a sua noite com as amigas. David olhou para a mesa da cozinha, onde ela deixara a sua mala de couro castanha, a mesma que usava há 3 anos, com alças gastas e manchas de batom, no forro interior. Ele nunca tinha violado a sua privacidade. Em 5 anos de casamento, nunca mexera nas suas coisas pessoais, nunca questionara as suas atividades ou exigira explicações. A confiança sempre fora a base da relação deles, o pilar sobre o qual construíram a sua vida juntos. Mas, naquele momento, algo mais forte do que a razão o impeliu a agir. Hesitante, aproximou-se da mala. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto a levantava da mesa, oficialmente para limpar a superfície, caso alguém perguntasse. Mas quando a pegou, algo no interior moveu-se, um objeto pequeno que deslizou para um canto. Curioso, e já tomado por um presságio sombrio, David abriu a mala. Entre os itens habituais, carteira, chaves, maquilhagem, pastilhas, havia uma pequena caixa retangular, escondida debaixo da carteira de couro. Os seus dedos encontraram-na quase por instinto, como se ela irradiasse uma energia magnética específica. A caixa era discreta, sem qualquer marca, mas David reconheceu-a de imediato. Com o coração a bater descontroladamente, abriu-a devagar. Lá dentro, intocada e ainda na embalagem original, estava uma caixa de preservativos, do tipo caro, com sabor, completamente diferente dos que eles costumavam usar há anos, antes de Margaret sugerir que parassem porque já se conheciam tão bem. O tempo parou. O som da água, no andar de cima, tornou-se distante, abafado, como se ele estivesse debaixo de água. Todas as peças do quebra-cabeças que ele vinha ignorando encaixaram-se, formando uma imagem cristalina e devastadora. A distância crescente, as desculpas elaboradas, o telemóvel guardado como um segredo de Estado, os turnos extra no trabalho
que nunca resultavam em mais dinheiro. David fechou os olhos e respirou fundo. Esperava sentir raiva, uma fúria avassaladora que o consumiria e o levaria a arrombar a porta da casa de banho para a confrontar com a prova na mão. Esperava sentir o impulso de gritar, de exigir explicações, de partir algo em frustração, mas o que veio foi diferente. Uma calma estranha apoderou-se dele, como se uma decisão já tivesse sido tomada num canto silencioso da sua mente. Já não havia mais perguntas a fazer, nem dúvidas a esclarecer. A verdade estava ali, pequena e inegável, na palma da sua mão. Em vez de explodir, David foi até a sala e abriu a gaveta da mesa de centro, onde guardavam fotografias antigas. Os seus dedos encontraram a que procurava quase automaticamente, uma foto do casamento, tirada no momento exato em que saíam da igreja. Estavam radiantes, abraçados, com sorrisos genuínos, de duas pessoas que acreditavam no para sempre. Margaret usava flores no cabelo e segurava o vestido com uma mão, enquanto a outra repousava sobre o peito dele. Ele olhava para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Com as mãos surpreendentemente firmes, David colocou a fotografia dentro da caixa de preservativos, exatamente por cima da embalagem selada. A imagem do passado contrastava cruelmente com a realidade presente, um lembrete visual de promessas quebradas e confiança traída. Ele fechou a caixa cuidadosamente e devolveu-a ao exato lugar onde a encontrara, escondida debaixo da carteira, na mala de Margaret. O duche terminou. David ouviu os passos dela no andar de cima, o som do secador de cabelo, o abrir e fechar de gavetas. Sentou-se na poltrona da sala e esperou, como quem assiste a um filme cujo final já conhece. Margaret desceu 1 hora depois, transformada. Tinha escolhido um vestido que David não reconhecia, algo novo, justo ao corpo, que acentuava as suas curvas de uma forma que os seus vestidos habituais de noite das meninas nunca faziam. A sua maquilhagem estava impecável, mais elaborada que o normal, e o perfume novo criava uma aura quase palpável à sua volta. Não fiques à minha espera, disse ela, beijando-lhe a face com lábios que sabiam agloscaro. Tu sabes como são estas noites. A gente perde a noção do tempo. David assentiu em silêncio, observando-a pegar na mala e verificar rapidamente o conteúdo, sem notar que algo tinha mudado. A porta fechou-se atrás dela com um som definitivo, como o tiro de partida para uma corrida que ele não sabia que estava prestes a correr. Ele permaneceu na poltrona, imerso num silêncio que não era paz, mas também não era desespero. Era algo intermédio, uma aceitação melancólica de que os capítulos chegam ao fim mesmo quando não queremos. David não ligou a televisão, não pegou num livro, não tentou distrair-se. Ele simplesmente existia naquele espaço entre o antes e o depois, a processar o fim de uma era. O dia passou em câmara lenta. David preparou o jantar para comeu mecanicamente, lavou a louça, com movimentos automáticos. A casa, que antes fora um lar, parecia agora um cenário abandonado após o fim de uma peça. Cada objeto carregava memórias que pareciam pertencer a outras pessoas, versões mais jovens e ingênuas deles mesmos. Perto da meia-noite, subiu para o quarto e deitou-se do seu lado da cama. O lado de Margaret permanecia arrumado e intocado, como se ela não dormisse ali há semanas. O que, pensando bem, talvez fosse verdade. Quantas daquelas noites das meninas tinham sido? De fato, o que ela dizia? David não conseguiu dormir. Ficou no escuro, a ouvir os sons noturnos do bairro, carros a passar, um cão a ladrar ao longe, o vento nas árvores do jardim. A sua mente não girava em círculos ansiosos, como ele esperava. Pelo contrário, estava estranhamente clara, como se encontrar a caixa tivesse dissipado um nevoeiro que ele nem sabia que existia.
Às 3h40 da manhã, ouviu a chave na porta. Os passos de Margaret eram diferentes, mais hesitantes, menos confiantes. Ela subiu as escadas devagar, parando no corredor, como se estivesse a decidir algo. David ouviu a porta da casa de banho fechar-se, seguida por um silêncio prolongado, que durou muito mais do que uma rotina noturna normal levaria. Quando Margaret finalmente entrou no quarto, David fingiu que estava a dormir. Ela moveu-se como um fantasma, deslizando para debaixo dos lençóis, sem fazer barulho. Mas ele podia sentir a tensão que irradiava do seu corpo, ouvir a sua respiração irregular, quase provar o medo na sua boca. Ela não dormiu. David sabia porque ele também não dormiu. E podia sentir cada movimento inquieto, cada suspiro abafado, cada tentativa falhada de encontrar uma posição confortável. Jaziam lado a lado, separados por meros centímetros fisicamente, mas a anos-luz emocionalmente, cada um fingindo que o outro não estava acordado. Amanhã chegou com uma luz cinzenta e sem brilho. David levantou-se primeiro, como sempre, e desceu para fazer café. Margaret apareceu 20 minutos depois, e a transformação era chocante. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, com olheiras que a maquilhagem não conseguia esconder por completo. Ela evitava o seu olhar como se ele fosse o sol, impossível de encarar diretamente. "Bom dia", disse ele, simplesmente, servindo café em 2 chávenas. Bom dia", respondeu ela, a voz rouca e baixa. David pousou a chávena à sua frente e sentou-se do outro lado da mesa. Margaret olhava fixamente para o líquido escuro, como se pudesse encontrar respostas no fundo da chávena. "Margaret", disse ele, a voz calma, mas firme. "Eu quero o divórcio." As palavras pairaram no ar entre eles como objetos físicos. Margaret levantou o olhar pela primeira vez e David viu um desespero nos seus olhos que quase o fez recuar. Quase. "David, eu..." começou ela, mas as palavras quebraram-se em soluços. "Não é o que estás a pensar. A caixa não era minha. Era da Jennifer. Ela pediu-me para guardar, porque o marido dela... Tu sabes como ele é ciumento." David observou a sua esposa afogar-se em mentiras improvisadas, cada desculpa mais desesperada que a anterior. Era doloroso ver alguém que ele amara desmoronar-se daquela forma. "Nós podemos fazer terapia", continuou ela, com as lágrimas a escorrerem livremente pelo rosto. "Podemos resolver isto." Foi um erro, David. Um momento de fraqueza. Não significou nada. Ele terminou o seu café em silêncio, pousou a chávena vazia no lava-loíça e virou-se para ela uma última vez. "Vou falar com um advogado hoje", disse ele. "Podes ficar em casa até resolvermos os detalhes." David pegou nas suas chaves e saiu, deixando Margaret a chorar na cozinha, onde tantas manhãs felizes tinham começado. Os dias seguintes desenrolaram-se como uma dança coreografada. Advogados foram contactados, papéis foram preparados, bens foram catalogados. David mudou-se para um apartamento pequeno, mas limpo, no centro da cidade. Um lugar que não carregava memórias de um passado que agora parecia pertencer a outra pessoa. Margaret alternava entre tentativas de reconciliação e explosões de raiva. Aparecia no seu escritório, ligava incessantemente, enviava mensagens longas e incoerentes que misturavam desculpas com acusações. David respondia a tudo com uma cortesia profissional que a magoava mais do que qualquer crueldade explícita poderia fazer. 3 semanas após o pequeno almoço que mudou tudo, Margaret apareceu à porta do seu apartamento. Parecia diferente, mais frágil, mais pálida, com uma vulnerabilidade que antes não existia. "David, precisamos de falar", disse ela, com a voz a tremer. "Estou grávida." Ele olhou para ela por um longo momento.
a processar as palavras. Parabéns, respondeu finalmente. Mas isso não muda nada entre nós. O bebê é teu, disse ela rapidamente, as palavras a atropelarem-se. É nosso filho, David, a nossa família. Não, respondeu ele, com uma certeza que o surpreendeu a si mesmo. Não é. Margaret começou a chorar novamente, aquele choro desesperado que se tornara a sua assinatura nas últimas semanas. Como podes dizer isso? Como podes ter tanta certeza? David não respondeu. Não era preciso. Ambos sabiam a verdade, mesmo que apenas um estivesse disposto a admiti-la. Faremos um teste de ADN, disse ele por fim. Se o filho for meu, assumirei a minha responsabilidade. Mas isso não vai mudar a nossa situação. O teste foi feito 3 semanas depois, através de um procedimento não invasivo que analisava o ADN fetal no sangue de Margaret. David esperou pelos resultados com a mesma calma estranha que sentira desde a noite em que encontrou a caixa. Não havia nervosismo, nenhuma esperança secreta de reconciliação, apenas a necessidade de encerrar o capítulo por completo. Os resultados chegaram numa manhã de terça-feira, entregues por um laboratório clínico num envelope selado. David abriu-o na presença do advogado de Margaret, que insistira em testemunhar o momento. Probabilidade de paternidade, 0%, leu o advogado em voz alta. Margaret desabou na cadeira, como se tivesse levado um soco. David assinou os papéis finais do divórcio 3 dias depois. 6 meses tinham passado desde aquela manhã na cozinha. David construíra uma nova rotina, descobrira novos passatempos, fizera novos amigos. A sua vida era menor agora, mais simples, mas também mais honesta. Ele não sentia raiva de Margaret. Essa emoção evaporara-se como o nevoeiro da manhã. O que restava era algo próximo da pena, misturado com uma estranha gratidão por ela ter sido descoberta antes que desperdiçassem mais anos numa ilusão. Às vezes, ao caminhar pela cidade, David pensava na fotografia que deixara na caixa de preservativos. Perguntava-se se Margaret ainda a teria, se olharia para ela ocasionalmente e se lembraria de quando foram felizes, ou pelo menos pensavam que eram. Ele esperava que sim, toda a gente merece recordar os bons momentos, mesmo quando escolhe destruí-los. O divórcio foi finalizado numa manhã chuvosa de outono. David assinou os últimos documentos numa mesa de madeira polida, num escritório de advogados que cheirava a couro velho e a café forte. Não houve drama, nem confrontos finais, apenas assinaturas em papel timbrado, uma divisão de bens mutuamente acordada e o fim oficial de um capítulo. Ao voltar para o seu apartamento, David percebeu que não sentia nem alívio nem tristeza. Sentia algo mais súbtil, uma espécie de completude, como se uma história que começara há anos tivesse finalmente encontrado a sua conclusão natural. A chuva parou quando ele chegou a casa e um raio de sol rompeu por entre as nuvens, iluminando as ruas molhadas com uma luz dourada que fazia tudo parecer novo e possível. David sorriu o primeiro sorriso genuíno em meses e subiu as escadas para o seu apartamento, carregando apenas as suas chaves e a certeza de que alguns fins, por mais dolorosos que sejam, são também novos começos disfarçados. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!